pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas neste período aí nosso de afastamento, né? E nós continuamos com os estudos sobre literatura do século XIX, agora abordando as duas correntes literárias poéticas principais desse período. Aqui é importante deixar bem claro o seguinte: quando eu falo a respeito de naturalismo e realismo, nós estamos falando de correntes poéticas do final do século XIX que são contemporâneas. As obras naturalistas acontecem no mesmo momento em que escritores estão produzindo obras realistas. A mesma coisa nós podemos falar a respeito do simbolismo e do parnasianismo, que acontecem não apenas as duas ao mesmo tempo, como também ao mesmo tempo em que acontecem realismo e naturalismo. Então, no final do século XIX, nós temos 4 grandes escolas literárias que desenvolvem suas obras ao longo desse período, né, que são realismo, naturalismo, simbolismo e parnasianismo. Nós até podemos dizer que o simbolismo é um pouco posterior, mas na verdade o contexto de formulação dessas escolas literárias é o mesmo, tá? Que é a saída do pensamento, do ideário ali do romantismo no final do século XIX e a entrada no que nós vamos chamar de modernidade. E aqui é importante chamar atenção para uma questão histórico-filosófica, cultural, literária, se aqui dá para juntar todos esses termos como se fosse uma coisa só, né? Que diz respeito ao conceito de modernidade. Tá? Por quê? Porque no momento em que a gente começar a falar de simbolismo, principalmente, tá? O parnasianismo não tanto, mas o simbolismo principalmente, nós vamos estar vendo aí os movimentos que são os movimentos precursores do que nós chamamos de modernismo, que vai ser a escola literária que vamos estudar a partir do ano que vem. Tudo bem? Então, nós temos que ter bem claro aqui que há um movimento no final do século XIX para uma novidade literária e tanto o simbolismo quanto o parnasianismo fazem parte desse movimento, mas principalmente o simbolismo. E para isso nós temos que entender um pouco mais aprofundadamente o conceito de modernidade, que é o que eu vou falar com vocês agora. Primeiro nós temos que diferenciar o que nós chamamos de modernidade na história e o que nós chamamos de modernidade nas artes, na cultura e na literatura, tá? O conceito de modernidade histórico, ele é concebido de acordo com um pensador chamado Marshall Berman, tá? O Marshall Berman situa o início da modernidade em meados de 1500 até mais ou menos 1789, tá? Lembrando, o que essas datas significam? 1500 ou 1453 é o período dos descobrimentos, que nós chamamos de descobrimentos, né, que são, na verdade, o período do início da colonização da América pelos europeus, né, pelos portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, ingleses, etc. E nós temos o início da formação das nações americanas. Esse período é um período que encerra, de certo modo, a chamada Idade Média. Tá? Também é o mesmo período que nós temos ali o Renascimento cultural na Europa, na Itália, etc. E 1789 tá, é a data da Revolução Francesa. E aí, muitas pessoas vão situar a modernidade iniciando em 1789, certo? Então, há essa divisão, esse conceito. Você pode chamar de era clássica, a era grega, a era medieval, tá? E aí você pode considerar que da era medieval nós somos para a era moderna, ou considerar que nós temos a era do Renascimento, né, o período ali do Renascimento, que é o período de transição, e a modernidade tradicional começaria em 1789 com a Revolução Francesa, tá? Agora, existe também os proponentes de que a modernidade teria 2 fases. A modernidade clássica, que seria entre 1789 e 1900, tá? E a modernidade tardia, que seria entre 1900 e 1989, tá? A modernidade, o final da modernidade clássica, o início da modernidade tardia, coincidiria ali com o período pré e o período inicial da Primeira Guerra Mundial, que seriam os marcos históricos, tá? E claro, o final dessa modernidade tardia seria em 1989, quando nós estamos a queda do regime soviético com a queda do Muro de Berlim,
tá? Mas essa constituição histórica, para nós que estamos estudando aqui literatura, ela não é tão fundamental, porque o que nós vamos chamar de moderno é aquilo que é composto do final do século XIX, do finalzinho mesmo, tá? Últimas décadas do século XIX até o século XX. É a principal corrente do século XX, tá? E também temos que entender que o que diferencia esses períodos é a abordagem que se dá para o pensamento humano, tá? No caso, nós temos ali nesse período, no início da modernidade, o surgimento do chamado método cartesiano. O método cartesiano é o método desenvolvido pelo filósofo René Descartes, né? Por isso cartesiano, vem do nome dele, Descartes, tá? E pelo qual a razão é o único meio para alcançar o conhecimento. Isso está no fundamento, por exemplo, do realismo. O realismo e o naturalismo partem de conceitos científicos, de filosofia ligada à ciência, né, para poder abordar a literatura. Fazem sua crítica social baseada no cientificismo. E nesse período do final do século XIX, nós temos um contexto importante, que é o contexto da Revolução Industrial, que é quando começam a surgir as indústrias e os métodos de trabalho industriais. Eu já comentei isso quando eu falei sobre o realismo, isso vai ter um peso muito grande também sobre o desenvolvimento do simbolismo e depois do modernismo, tá? Porque com essa revolução industrial, nós temos o surgimento da linha de produção, tá? Que é aquele processo que vocês devem estudar, talvez nos cursos de vocês, dependendo do curso que está assistindo essa aula, né? No qual cada funcionário, porque antigamente a produção era feita como? Cada pessoa desenvolvia um objeto específico. Depois de algum tempo, a gente tem o desenvolvimento da chamada linha de produção. Nessa linha de produção, o objeto não é desenvolvido um objeto por pessoa. Você não tem mais o artesão que faz um objeto inteiro desde o seu começo. Cada um dos trabalhadores faz uma parte do objeto e ao final desse processo é que nós temos o objeto. Vocês conhecem isso. Aquela esteira que vai andando e levando as peças para serem montadas ao longo do processo. Isso tem como objetivo tornar mais dinâmica a produção de materiais e isso muda profundamente as relações de trabalho. Nesse momento nós temos o surgimento da sociologia, que parte justamente para analisar de maneira aprofundada essas relações de trabalho que se desenvolvem a partir da Revolução Industrial, tá? Especialmente o pensamento do Marx, do Durkheim e do Weber, que são os três grandes teóricos pais da sociologia, tá? Mas aqui eu vou focar no conceito básico do Weber, que é o conceito de desencantamento do mundo, tá? Por quê? Porque esse conceito vai ser importante para a gente entender o simbolismo principalmente, tá? O sujeito moderno, do final do século XIX e início do século XX, é isso que nós vamos chamar de sujeito moderno, tá? Abandona suas crenças, ideais e costumes aprendidos com a tradição e apoiados na religiosidade. Nós temos o início do abandono de tradições. E vejam, é muito interessante que isso acompanhe o abandono de um processo que é tradicional, que é o processo do artesanato, tá? Quando eu falo artesanato, não estou falando de você que está aí fazendo a sua arte para vender na praia, tá? Eu estou falando a respeito do fato de que, até esse momento, o cidadão, ele vinha de uma família, tá?
Então essa família tinha uma mesma função. Eles todos faziam uma mesma coisa. Então digamos que você fosse parte de uma família de pessoas que faz fornos. Tá? Fornos a lenha, fornos em geral. Até aquele momento, a sua família ela fazia o forno do início ao fim. Então, você aprendeu com o seu pai, que aprendeu com o seu avô, que aprendeu com o bisavô e assim por diante, todo o processo de fazer o forno, montar, desenvolver as peças, etc. Você também poderia trabalhar com manutenção de equipamentos usados na cozinha e etc. Porque você aprendeu desde a sua mais tenra idade a fazer todo esse processo. Era um trabalho familiar. O que a modernidade e a Revolução Francesa vão trazer? O que a modernidade e a Revolução Industrial vão trazer? Vão trazer a linha de produção na qual você não precisa mais fazer o forno do início ao fim. Você vai ter uma máquina que vai entregar para você uma parte do forno. Você vai botar uma peça lá, ela vai passar adiante. Então, enquanto um artesão tradicional, né, que trabalha manualmente, levaria 1 ou 2 dias, sei lá, para fazer um forno comum, ou para fazer qualquer outro tipo de objeto, forno aqui é só um exemplo, tá? Você vai fazer 100 fornos por dia. Só que esses 100 fornos, você não fez eles do começo ao fim, você fez uma parte. Isso leva a uma fragmentação da percepção da realidade por parte do indivíduo, tá? E ao mesmo tempo que essa tradição do trabalho é deixada para trás, isso acompanha o abandono de diversas outras tradições, certo? Surge nesse período uma série de autores que começam a questionar a unidade do ser humano, tá? O ser humano não é único, ele tem partes. Então você tem, por exemplo, o surgimento da psicologia como uma disciplina independente e da psicanálise freudiana, que vai justamente analisar a fragmentação da mente humana, né? A mente humana é formada por ego, superego, id, vocês já devem ter ouvido falar disso. Nós temos o surgimento da filosofia pré-existencialista. O existencialismo vocês vão estudar na parte de filosofia em breve, tá? Mas, pelo menos por aqui, é importante saber que o que nós chamamos de pré-existencialismo são os autores que começam a questionar e refletir sobre a existência humana na Terra. Tá? A existência humana é fruto do quê? É fruto da criação divina. Será mesmo? E aí você tem um questionamento sobre a natureza dessa existência e um debate sobre essa existência. Você pode ter um debate do ponto de vista cristão, que é o caso do Kierkegaard, tá? Que é um cristão, ele é da Dinamarca, e ele fundamenta a sua reflexão justamente na reflexão sobre a fé humana e sobre os limites, né, dessa fé. Você pode ter uma reflexão de ordem ateia, de ordem a abandonar a divindade, tá? Que é o trabalho do Schopenhauer e também do Nietzsche. O Nietzsche, inclusive, vai flertar com o paganismo para explicar um pouco essas questões, mas o seu principal foco é a negação, tá? É o chamado niilismo, que muitas vezes é associado a pessimismo, mas não é exatamente a mesma coisa. Eu não vou aprofundar aqui, porque senão eu vou ficar falando muito de filosofia e não vou falar tanto do contexto real, que é aquele necessário para vocês compreenderem a literatura desse final de século, né? Mas é importante lembrar que tudo isso culmina no que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer de 1914 a 1918, tá? Uma série de crises que são econômicas, políticas, filosóficas e etc. tem como consequência a Primeira Guerra Mundial e também, claro, o ressurgimento do conceito de imperialismo, tá? Bom, e a respeito dessas escolas literárias, né? Por que tudo isso, toda essa questão histórica que eu levantei, filosófica, é importante? Bom, o período que nós chamamos de simbolismo também é conhecido como decadentismo. Por quê? Porque o conceito de decadência é um conceito muito importante para compreender o que esses autores do simbolismo estão querendo propor, tá? Esse conceito vai fundamentar a arte deles e também vai servir de base para a reflexão dos autores do modernismo, que vai surgir ali no final do século XIX e início do século XX. O simbolismo surge como uma reação ao realismo e ao naturalismo. Vejam,
eles estão acontecendo quando surge o simbolismo. Como eu falei, o simbolismo é um pouco posterior, mas não muito. Ele acontece ao mesmo tempo que escritores estão escrevendo obras realistas e naturalistas, está acontecendo a produção de material simbolista, tá? Enquanto que o decadentismo, que pode ser considerado um outro nome do simbolismo ou uma corrente separada, aí depende, tá? Ataca a moral e os costumes burgueses. O fato é que os escritores simbolistas são também decadentistas e muitas vezes por isso chamados de decadentes, tá? A ênfase do trabalho deles está em temas relacionados à espiritualidade, aos sonhos e à imaginação. Vejam que isso se distancia consideravelmente do que você enxerga no realismo. Qual que é a proposta do realismo? O próprio nome diz, lidar com a realidade social, concreta, política. Você fala a respeito dos homens, dos seres. E qual é a questão no naturalismo? Falar da relação entre o ser humano e a natureza que o cerca, né? Aquele ambiente do qual ele faz parte. Lembrando que o ser humano no naturalismo é fruto do meio do qual ele faz parte. Então, os simbolistas vão se afastar dessas questões e vão ter um interesse muito maior pelas questões que estão além do universo da realidade, tá? Vão ser as questões de ordem simbólica, por isso o nome, tá? Eles têm um profundo interesse pela loucura, pelo sonho e por tudo que a gente considera como transcendental, tá? O que eu quero dizer com transcendental? É aquilo que está além do corpo, além da realidade, além da presença nossa aqui, tá? Para fazer suas obras, os escritores simbolistas, eles vão usar de musicalidade, bastante musicalidade, tá? Eles vão usar da figura de linguagem que nós chamamos de sinestesia. Sinestesia é a confusão entre sensações, entre sentimentos. Então, eu viro e falo, este bolo tem um gosto doce, né? Gosto, paladar. Doce é o paladar, tá certo, perfeito, etc. Agora, quando você ouve alguém virando e falando, esta flor tem um cheiro doce. Doce é algo ligado ao paladar. Como é que o cheiro pode ser doce? Isso é sinestesia. A gente transfere uma sensação de um dos 5 sentidos, o doce está ligado ao paladar, para um outro sentido, tá? Que é o olfato. O uso constante de aliterações, ou seja, repetição de consoantes para marcar os efeitos musicais, tá? Muita metáfora e muita sugestão. Na verdade, uma das características fundamentais do simbolismo é sugerir e não dizer. E aí você tem que lembrar do realismo que diz, não sugere. Ele é mais objetivo. O simbolismo ele é subjetivo. Ele busca fugir da realidade triste, cruel e decadente da nossa sociedade, tá? E vejam, há uma crítica à sociedade. Por isso que até a gente pode considerar que há uma relação com o realismo, porque o realismo, o naturalismo, criticam a nossa sociedade, mas de um ponto de vista científico, de um ponto de vista objetivo. A crítica que os simbolistas fazem é uma crítica de afastamento, de isolamento. Não, essa realidade não me serve, então eu vou buscar uma outra realidade, tá? Nesta outra realidade vão estar escritores europeus, principalmente franceses e ingleses, tá? O nome mais famoso da Inglaterra é o Oscar Wilde, tá? Autor de romances simbolistas, tá? São poucos os romances simbolistas, mas ele é um dos autores, tá? E temos os franceses, o quarteto famoso da França, né, dos simbolistas decadentistas, que é Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire e Stéphane Mallarmé. Eu vou falar desses escritores para vocês entenderem um pouco mais como se dá essa transição entre o período romântico realista, né, que nós estamos aí no século XIX, né, para o que nós chamaremos de modernismo. Mas professor, o senhor falou que eram duas, é o simbolismo e o parnasianismo. E a outra? O parnasianismo
que ocorre ali mais ou menos no mesmo momento em que o simbolismo, ele é inspirado pela filosofia de um poeta francês chamado Théophile Gautier. O Gautier defendia que a arte, ela tinha que estar acima das outras coisas, ela tinha que ser autossuficiente, ou seja, a arte depende do que para ser arte? Dela mesma. Ele propunha um ideal que nós chamamos de arte pela arte. O que é a arte pela arte? A poesia, a composição literária, ela é essencialmente forma. Não importa muito o conteúdo. Tá? O conteúdo está lá, mas ele trabalha em função da forma. A forma está acima do conteúdo. É mais importante a forma como você diz algo do que essencialmente o que você diz. Na verdade, o que você diz é importante, mas desde que aquilo tenha como objetivo a própria arte. Então o vocabulário desses escritores vai ser um vocabulário extremamente rebuscado, elaborado, sabe? Com palavras difíceis. Sempre uso de poesia, rima regular, tá? Rima e métrica regular, tá? Com preferência para o chamado verso alexandrino, que é um verso de 12 sílabas. Vocês já viram o decassílabo, que tem 10 sílabas, o alexandrino é o de 12 sílabas, tá? É um verso que eles usavam porque é um dos versos mais difíceis de compor. E um dos projetos do parnasianismo era justamente lidar com a dificuldade de compor poesia. A arte, ela tem que desafiar o poeta. O poeta não pode compor só em versos simples, em redondilhas bonitinhas para expressar o que ele sente, etc. Não, ele tem que escrever de uma forma que a sua arte seja elaborada. E para isso ele tem que se desafiar, tá? Por isso, inclusive, que as suas obras vão, em geral, ser no formato de sonetos, tá? Em geral, não sempre. Sonetos formados por rimas extremamente raras, extremamente difíceis de fazer, tá? E muitas vezes artificiais, claro, porque o cara tá muito mais preocupado com a forma do poema do que com o conteúdo. Então, às vezes, você vai olhar e vai parecer que, pô, ninguém fala desse jeito, né? A poesia, ela não tem o objetivo de reproduzir a fala. Mas, se ela se aproxima da fala, ela se torna, às vezes, mais interessante pra gente, né? Eles não, eles se distanciam totalmente da fala. Os poemas são essencialmente descritivos e narrativos, com preocupações estéticas e um diálogo com as artes plásticas. É muito comum poemas que descrevem estátuas, que descrevem vasos, que descrevem objetos bonitos, cenários, tá? Ou mitos. Eles têm um ideal que é fundamentado na Grécia, um ideal de beleza que vem lá da Grécia Antiga. Vocês vão lembrar do classicismo. No classicismo a gente tinha também esse ideal de beleza, de perfeição, tá? Que é retomado aqui. A ideia é produzir uma arte perfeita, tá? E para isso eles vão fazer o uso de poucas figuras de linguagem. As figuras de linguagem que vão aparecer vão ser aquelas mais ligadas à forma, à estrutura, e não tanto à ideia, que são aquelas figuras de ideia. Então vocês podem deixar bem claro aqui uma oposição, né? Os simbolistas, eles estão trabalhando aqui símbolo, imagem, tá? Composição de imagens e ideias simbólicas. Os parnasianos também lidam com imagem, mas de uma maneira mais estética, com um objetivo, claro, de privilegiar a forma. Então, num lado você tem a reflexão interna, psicológica, filosófica e simbólica que transcende a realidade. Do outro, você tem a reprodução fria, estética e às vezes até artificial de uma realidade sem o objetivo de fazer uma reflexão. Então você tem aí duas correntes bastante interessantes que se equilibram aí nesse momento, né? E agora eu vou comentar, claro, dos autores que norteiam esses conceitos. Vou começar na Europa, certo? Falando a respeito dos autores que fundamentam o simbolismo. Mas aqui a gente já fechou pelo menos essa primeira aula de conceituação, para vocês terem uma visão geral do que é esse período histórico literário e como que acontece o funcionamento do simbolismo do parnasianismo. Na próxima aula a gente fala a respeito desses escritores e entende também o simbolismo e o parnasianismo no Brasil. Tudo bem? Então, até a próxima. Falou!